Muito bem, hoje a gente vai falar sobre essa aula 23, tá? E essa aula contém o material, quase todo o material, das notas de aula 20, 21 e 22, tá? Do curso de eletromagnetismo avançado. E a gente vai agora começar o estudo da magnetostática, né? E essencialmente nós vamos, nessa aula específica, tratar dos seguintes tópicos, né? Ou seja, começando com a magnetostática, né? Nós vamos falar sobre a lei de Biot-Savart, né? Que permite a obtenção de campos de uma distribuição de corrente, né? Em princípio, distribuição de corrente filamentar, né? Em seguida, vamos ver como formular, né, força magnética. Depois a generalização da lei de Biot-Savart, né? Generalização da lei de Biot-Savart. Bom, e aí a gente já vai estar pronto para formular as equações de Maxwell, né, em forma diferencial ou integral para magnetostática. No vácuo, né? Porque por enquanto a gente vai só tratar de fenômenos de origem magnética, de distribuição de corrente no vácuo. Bom, vamos falar também sobre potenciais magnéticos. Vai ver que a gente pode utilizar um potencial escalar ou um potencial vetor. No caso geral, um potencial vetor tem que ser usado para a solução de problemas em magnetostática. Campo de uma distribuição localizada de correntes, né? E finalmente vamos falar sobre força e torque, né? Magnético. Então temos muito o que falar hoje. Essencialmente até começo do século XIX, o magnetismo era um fenômeno inerente a materiais conhecidos, né? O ferro, certo? Sabia-se do campo magnético da Terra, sabia-se sobre agulhas magnéticas, né? Mas até então não se tinha conexão entre as correntes elétricas conhecidas até então, né? Eletricidade de correntes galvânicas e o magnetismo. Até que em 1820, Ørsted, em Copenhague, na Universidade de Copenhague, fazendo experimento, ou seja, casualmente, né, fazendo experimento com fio, certo? Ele estava tentando demonstrar o efeito de passando a corrente por um fio de corrente, né, uma corrente I. Ele queria observar o efeito de aquecimento do fio, né? Mas tinha uma agulha magnética por perto, certo? Uma agulha magnética utilizada em bússola naquela época já. E o que se observou é que a agulha, né, se você olhando de cima aqui, né, fiozinho, então uma agulha magnética tendia, tá certo, a se alinhar numa determinada direção, certo? Ortogonal à linha que une, né? A linha ortogonal à direção do fio e ortogonal mutuamente ortogonal à agulha. Isso em qualquer lugar que se colocasse, né, a agulha, certo? A tendência vai se alinhar sempre nessa direção ortogonal. Tá? Então isso foi descoberto de forma casual. Então a partir daí se começou a especular que fenômenos, ou seja, algo magnético interagir com algo portador de corrente, se especulou que essas agulhas magnéticas eram também em si portadores de correntes submicroscópicas, né? Que coletivamente poderiam dar um efeito
que permitisse essa interação, né? Então, Ampère soube desse experimento, né? E ele mesmo imaginou que a agulha magnética nada mais é do que um conjunto de correntes microscópicas, né? De polos magnéticos, espiras de correntes, justapostas para formar, digamos, um solenoide, né? E sob a ação de um campo externo, esse solenoide tende a se comportar como uma agulha magnética e defletir na direção do campo. Ampère fez experimentos para medir força entre fios portadores de corrente, né? Obteve relações interessantes, que a gente vai ver algumas delas aqui, certo? E Biot-Savart também, né, fizeram experimentos exaustivamente, e o que eles conceberam em toda essa análise é que um fio de corrente ele produz uma ação, né, que é uma ação na direção da agulha, certo? Deixa eu voltar aqui. Se um fio de corrente, se você colocar um fio retilíneo, certo? Ele produz um efeito, né, na direçãozinha dessa agulha magnética fictícia, né, que você imaginar, certo? Só lembrando o experimento de Ørsted, né? Então, é como se existisse aí uma grandeza, uma região de influência devido a esse fio, né, que ele pode chamar, em princípio, esse campo, né, de natureza magnética que eles utilizaram, né? Ou seja, um fio ele produz, tá certo, linhas desse campo, que são as linhas de orientação de agulhas magnéticas fictícias, né? E o que Ørsted fez, Biot-Savart e Ampère fizeram, foi tentar determinar de que forma esse campo atua em outros circuitos, né? E especificamente a lei de Biot-Savart é exatamente como determinar, tá certo, o campo B, ou seja, esse campo magnético, né? E, na realidade a gente vai chamar essa grandeza, né, que a agulha se orientaria na direção dessa grandeza em cada ponto do espaço, chamar do vetor densidade de fluxo magnético. É assim que ele é denominado na engenharia, né? De fluxo magnético, né? E ele pode ser, ou seja, a determinação desse vetor permite o cálculo de força de circuitos de corrente sob a ação desse campo, né? Na física ele também é muito chamado, a denominação comum é o vetor indução magnética, né? Isso por causa da lei de Faraday, né? Da lei de indução de Faraday, o vetor indução magnética. A gente vai usar intermitentemente as duas terminologias. Muito bem, então, para encurtar a história, a partir desses vários experimentos, Ampère, né, Biot e Savart, então se obteve, certo, principalmente a partir de Biot e Savart, essa lei, né, de Biot e Savart. E a gente está falando da magnetostática, né, e só para lembrar, né, magnetostática é o conjunto de fenômenos de interação entre circuitos de corrente no regime que a gente chama de regime estacionário, né? O que é o regime estacionário, né? O regime estacionário ele é caracterizado a partir do princípio da conservação da carga. Uma distribuição de corrente, né, obedece ao princípio da conservação da carga. Ela está conectada com as variações no tempo, flutuações da densidade de carga local. Então, quando isso aqui é zero, então nós temos o regime em que divergente de J é zero. Isso aqui quer dizer que as linhas de corrente são linhas fechadas, né? Um vetor cuja divergência é nula é um vetor cujas linhas são fechadas. Então, nossos circuitos são circuitos fechados. Então, magnetostática é o conjunto de fenômenos produzidos por circuitos de corrente obedecendo essa condição, né, divergente de J igual a zero. Bom, a lei de Biot-Savart, essencialmente, estabelece, né, a partir, como eu falei, de vários experimentos, né, de várias medições de interações entre dispositivos, entre circuitos de corrente, é possível determinar esse campo específico. A gente vai ver que algumas coisas vão aparecer a partir desse conceito, a força entre circuito de corrente.